O assunto desta noite é seu poder criativo. Eu digo que imaginar tem sido, é e sempre será a principal fonte de tudo que vem ao nosso mundo, que as raízes do nosso ser estão na imaginação divina, e a imaginação divina se desdobra criativamente em nós. Então, todo efeito chamado natural neste mundo tem uma causa imaginária e não uma natural. Uma causa natural apenas parece, é uma ilusão da nossa memória esmaecida. Nossa memória é tão curta que não conseguimos conectar o ato imaginário ao efeito que observamos e negamos a paternidade. Não conseguimos reconhecer nossa própria colheita. Negamos que em algum momento plantamos a coisa que estamos colhendo neste mundo. Mas minha afirmação é que todo efeito natural neste mundo tem uma causa imaginária e não uma natural. Agora eu vou contar uma história simples esta noite para mostrar o quão verdadeira essa coisa é. Não custa nada. Você pode tentar hoje à noite, e que você tenha uma memória longa o suficiente para conectá-la entre o ato imaginário e o efeito quando ele acontece. É muito simples e eu tiro isso do maior livro do mundo, a Bíblia. A Bíblia está em níveis, temos 3 níveis definidos. O primeiro nível é a história simples, e então abaixo disso está seu significado psicológico, e então abaixo disso, em profundidade, está a mesma história, e é literalmente verdadeira em profundidade. Vamos esquecer a profundidade esta noite e apenas levá-la em seu nível psicológico. Vou contar uma história simples que você lerá no capítulo 27 do livro de Gênesis. Gênesis é a semente-trama de toda a Bíblia. É uma história simples, mas quando você a lê você se pergunta do que se trata, parece tão estúpido. Mas eu vou contar se você não estiver familiarizado com ela. Aqui está um homem e ele é cego, seu nome é Isaque. Isaque tem 2 filhos. O primeiro filho é Esaú e ele é coberto de pelos por todo o corpo, o segundo filho é Jacó e ele é de pele lisa por todo o corpo. Isaque sente o momento em que deve partir deste mundo. Ele está prestes a morrer. A tradição diz que o pai deve dar uma bênção ao seu filho. A tradição também diz que você a dá ao mais velho da família, o menino, o mais velho. No entanto, estranhamente, em todas as escrituras há uma inversão peculiar de ordem onde o primeiro é o segundo e o segundo é o primeiro. De uma maneira peculiar, tudo acontece dessa maneira, que o primeiro não recebe, embora devesse, é sempre o segundo. Mas neste caso, o primeiro está coberto de pelos e seu nome é Esaú. E o pai pede carne de veado, bem preparada, e depois que ele se banqueteia com a carne de veado, ele pronuncia a bênção sobre seu filho. E então ele morre. A mãe, Rebeca, ouve o pedido do pai. Ela ama Jacó e então ela conta a Jacó sobre o pedido do pai. Ela disse: Eu matarei um cabrito, e eu esfolarei o cabrito, e eu te vestirei para que você possa ter o sentimento de seu irmão. Você vai e engana seu pai e você diz a ele que você é Esaú e recebe a bênção. Mas ele disse: Suponha que ele me descubra, que eu não sou realmente Esaú, eu sou Jacó. Então ela diz: A maldição esteja sobre mim, mas você faz isso. Eu matarei o cabrito, esfolarei o cabrito, e te vestirei com as peles do cabrito para que quando ele te sentir, ele sinta sua mão e será exatamente como seu irmão Esaú. Bem, a história é que ele se veste com a pele de um cabrito, vai até seu pai e fala com o pai. O pai disse: Quem é você? Ele disse: Eu sou seu filho Esaú. Ele disse: Chegue perto, meu filho, chegue perto para que eu possa sentir você. Chegue perto para que eu possa sentir você, que você realmente é meu filho Esaú. Então disse o pai a Esaú: Chegue perto, meu filho, e me beije. Então ele se aproxima, o pai o sente. Ele disse: Você se sente como Esaú. Você soa como Jacó, mas se sente como Esaú, agora me beije. Ele o beija e pode sentir seu cheiro. Ele disse: Você tem o odor do meu filho Esaú e a sensação do meu filho Esaú. Agora, a palavra traduzida como beijo é incendiar, queimar, tocar. Você incendeia. E você o alcança. Então, beija-me, isso significa tocar, porque para beijar devemos tocar.
Então, chegue perto para que eu possa sentir você. Sentir é tocar, e ele pronuncia a bênção. Agora, enquanto ele pronuncia a bênção, ele mal tinha saído da presença de seu pai quando Esaú entra com a carne de veado bem preparada e diz ao pai: Eu trouxe a carne de veado para você. Mas, ele disse, eu acabei de dar a bênção para alguém que eu pensei ser você. E ele disse, meu irmão Jacó, ele é bem chamado, pois a palavra Jacó significa o suplantador, aquele que toma o lugar de. Ele disse, ele tomou meu direito de primogenitura e agora ele tomou minha bênção. O pai disse, eu não posso retirá-la. Eu dei a ele a bênção e a bênção eu não posso retirá-la. É dele para sempre, eu não posso retirá-la. Quando você lê esta história, você se pergunta do que se trata. Aqui está um filho enganador, um filho que engana o pai que é cego, que não pode ver, na crença de que ele é aquele que deveria receber a bênção. Bem, deve ter um significado mais profundo do que isso. Você não pode colocar isso nas escrituras e me dizer que isso me guiaria. Então, contemplando isso em 1939, comecei a pensar nisso e algo das profundezas da minha alma veio em resposta à minha pergunta: o que isso significa? Então veio como se alguém estivesse falando comigo, que o mundo que vejo por causa dos meus sentidos é Esaú. Mas na maioria das vezes não gosto do meu primeiro filho, o mundo que vejo e o estado subjetivo que eu gostaria de colocar em seu lugar, que é Jacó. Bem, como posso colocar Jacó em seu lugar? Para colocar Jacó em seu lugar, devo vesti-lo com os tons da realidade. Posso ficar cego para o óbvio? Posso fechar minha mente para a razão, para os fatos da vida, para tudo o que meus sentidos ditam? E enquanto estou nesse estado, na verdade, tomar meu estado subjetivo, que agora é Jacó, e vesti-lo com os tons da realidade, que será Esaú. E trazê-lo tão perto que ele assuma os tons da realidade, para que eu possa me tornar uma chama. Posso fazê-lo me beijar? Beijar não é apenas um beijo real, mas se tornar incendiado, tocá-lo e fazer a coisa toda parecer real. Quando parece real para mim, quando abro meus olhos para o óbvio e o óbvio retorna com seu presente de realidade, posso dizer, mas acabei de dei para outro, dei para alguém que parecia ser tão real quanto você, e não posso voltar atrás. Então isso veio a mim e eu disse, tudo bem, vou tentar. Eu tentei e funcionou. Eu tentei e funcionou. Sempre funciona. Então, na minha audiência na cidade de Nova York, eu falei em uma pequena igreja antiga chamada Igreja Batista na 48 TH Street, bem perto da Times Square, e lá nós nos reuníamos 3 vezes por semana, quarta, sexta e domingo à noite. Então eu contei a eles o que eu tinha feito, contei a eles a história exatamente como eu contei a vocês, e disse a eles como fazer, exatamente como vocês acabaram de ouvir. Bem, uma senhora na minha audiência pensou, bem, agora vou tentar. Ela vai à loja de departamentos Sterne na 42 Nada Street com a 6 TH. Isso foi no dia em que, bem, em 1939 vocês podem não se lembrar, muitos de vocês podem não se lembrar, mas nós tivemos uma tremenda depressão. Nossa depressão que começou em 29 não chegou ao fim até que a guerra estourou em 41 para nós. Foi realmente uma depressão, então você podia comprar coisas a preços ridículos. Ela entrou na loja, foi até o departamento de chapelaria e olhou os chapéus. Tirou o chapéu e então pegou um chapéu que ela amou. Ela achou que era um chapéu lindo. Ela colocou o chapéu na cabeça, olhou no espelho e gostou do que viu. Andou pela loja olhando para ângulos diferentes com este chapéu na cabeça, e quanto mais ela o via, mais ela gostava. Ela voltou e seu chapéu tinha sumido. Ela chamou a vendedora e disse, eu deixei meu chapéu aqui, onde está meu chapéu? Ela descreveu o chapéu. Esta vendedora disse, você sabe, eu acabei de vendê-lo. Todos esses chapéus têm um preço, então não precisa ter preço, eles têm todos o mesmo preço e eu acabei de vendê-lo. Vou ligar para o gerente de seção. Então ela ligou para o gerente de seção e descreveu exatamente o que tinha acontecido. O gerente de seção disse, eu sinto muito. Qualquer chapéu no departamento você leva com nossos cumprimentos.
Nós não desejamos nenhuma publicidade desfavorável. Então o chapéu foi vendido. Nós temos, sem dúvida, o dinheiro para ele, e então você pega qualquer chapéu, e é o elogio da loja de departamentos Sterne. Ela saiu com aquele chapéu. Mas ela mesma me disse, enquanto andava pelo lugar, ela realmente desceu as escadas até o primeiro andar, saiu na Sexta Avenida, com o chapéu na cabeça. Era isso que ela estava fazendo enquanto andava por aí, ela estava saindo da loja com o chapéu na cabeça. Em questão de momentos. Foi um intervalo tão curto que ela conseguiu contar. Se acontecesse, talvez, alguns dias depois ela não contaria. Então ela me contou a história e deu permissão para contá-la àqueles que vieram à reunião, e foi o que eu fiz. 4 semanas depois, Broadway e 72 Nada Street, estou subindo a rua e encontro uma senhora cujo nome é Anne. Sua profissão é possivelmente a mais antiga do mundo, e ela morava no Ansonia Hotel. Ela me parou na Broadway e 72 Nada, e disse: Neville, ouvi a história que você contou sobre o chapéu 4 semanas atrás. Agora, quero lhe perguntar uma coisa. Levei isso muito a sério e caminhando pela Broadway, além da 74 TH Street, vi esta maravilhosa exibição de chapéus. Aqui estava um chapéu por $17,50 e eu o coloquei na minha cabeça. Eu o adorei. Subi a rua, mas quando voltei, não olhei pela janela para ficar desiludido. Fui para casa, para o meu hotel, o Ansonia, não olhei no espelho. Tirei o chapéu e o coloquei no parapeito mais alto, e adormeci profundamente acreditando que meu lindo chapéu novo estava lá em cima. Agora, disse ela, 10 dias depois, uma amiga ligou e me perguntou se eu estava ocupado naquela noite. Bem, você conhece a profissão. Ela não sabia dizer sim ou não. Ela não sabia. Mas ela disse: Tudo bem, estou livre. Ela disse: Bem, venha me ver, tenho algo para você. Então ela foi ver sua amiga e sua amiga trouxe o chapéu, não um chapéu, o chapéu, e disse a ela: Sabe, hein, eu comprei este chapéu. O que me possuiu, eu não sei. Bem, quando cheguei em casa e vi como eu parecia com este chapéu, eu não o usaria em uma briga de cães. Mas estranhamente, no minuto em que eu disse isso a mim mesma, eu disse: Você sabe, ficaria linda neste chapéu. Então experimente e veja se você gosta. Ela traz o chapéu. Em experimentou e adorou. Então me disse e esta é a pergunta dela, ela disse: Neville, me diga, por que Deus não me deu o dinheiro para comprar o chapéu? Por que ele me deu do jeito que ele deu? Por que ele não me deu o dinheiro? Eu disse: eu te conheço bem o suficiente para fazer algumas perguntas muito pertinentes e pessoais. Você deve algum aluguel? Ela disse: Você é tão intrometida. Eu disse: Tudo bem, eu sou intrometida. Eu quero fazer algumas perguntas. Você deve algum aluguel? Ela disse: Sim, 2 semanas. Eu disse: Tudo bem. Sem dúvida você gasta $17,50 por semana de aluguel neste hotel, o Ansonia, não é? Ela disse: Exatamente isso, $17,50. Então você deve $35. Agora, qual o preço dos chapéus que você realmente compra? Bem, estou voltando para 39. Em 39 você comprou um chapéu de $3,50, um chapéu de $4. Um chapéu de $17,50 era fantástico. Tivemos uma depressão, mas uma depressão de verdade, e qualquer chapéu além disso era simplesmente. Você tinha que ter dinheiro para pensar em termos de um chapéu de $17,50. Então eu disse: Agora me diga. Se você tivesse olhado para a calçada e encontrado uma nota de $100, e você devesse 2 semanas de aluguel, se sentindo tão insegura quanto você se sente, você teria comprado o chapéu? E ela sorriu e disse: Não, eu não compraria.
Eu teria pago o aluguel de $35, eu teria pago mais 2 semanas adiantadas, outros $35, e eu certamente não compraria nenhum chapéu de $17,50, porque eu nunca comprei um chapéu acima de $4 na minha vida. Então eu disse a ela, mas me diga, quanto dinheiro Deus deve lhe dar antes que ele possa fazê-lo comprar um chapéu de $17,50? Ele teria que lhe dar uma fortuna para fazê-lo quebrar para comprar um chapéu de $17,50, então ele sabia exatamente como dá-lo a você. Da melhor maneira possível, ele deu a você. Você o vestiu, sentiu a realidade dele, caminhou pela rua, passou por ali, não olhou pela janela, não olhou para o vidro quando foi para casa, tirou e colocou no lugar. E alguém o comprou e deu a você, não cobrou um centavo por ele. Agora aqui está tropeçou em Jesus Cristo e não o reconheceu. Jesus Cristo é o poder criativo e a sabedoria de Deus, como nos é dito no 1º capítulo do livro de Coríntios. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Ela encontrou o poder criativo de Deus. Ela descobriu como conseguir um chapéu de $17,50 que ela nunca tinha usado antes, e ainda assim ela não reconheceu Jesus Cristo. Conhecendo-o, vai à igreja e faz o sinal da cruz, senta-se e faz a genuflexão, e faz todas essas coisas em sua igreja, e reza para algum ídolo que não existe, reza para algum ser no tempo e espaço que não existe. E ela, por força do tropeço, caiu em Jesus Cristo e não o reconheceu. Esta é a história. Seu poder criativo é sua própria e maravilhosa imaginação humana, e isso é Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Você não conseguiria respirar esta noite se Deus não tivesse se tornado você. E sua imaginação é Deus, isso é Deus. Ela realmente ouviu a história de uma senhora que fez isso de outra forma, ela o comprou na Cernes, ganhou o chapéu. Exatamente o chapéu que ela queria, eu contei com a permissão dela, e ganha seu chapéu. Essas são pequenas histórias simples, mas não importa o quão simples a história seja. Se há evidências para uma coisa, realmente importa o que você ou eu pensamos sobre o assunto? Se é assim que uma coisa funciona, realmente importa o que o mundo pensa sobre ela? Então alguém dirá, isso não significa o que você acabou de dizer. Tudo bem. Não significa para você. Significou para quando ela me ouviu, significou para outra senhora quando ela me ouviu, e elas ganharam seus chapéus. Então não significa isso para você. Você se senta exatamente onde está e permanece lá pelo resto dos seus dias terrestres e eles vão enterrá-lo eventualmente sem um chapéu. Então você continua com seus negócios e não aplica isso. Não aplique. Apenas mantenha como você diz, essa não é a história das Escrituras. Eu te digo, eu descobri que há algo nas profundezas do homem que fala com ele quando ele faz a pergunta. Quando você lê a história, ela não faz sentido, então você pergunta, e de repente algo vem a você. É isso que significa. E você tenta. Você tenta e funciona. Você tenta de novo e funciona. Bem, se é assim que funciona, bem, então conte ao mundo e veja se funciona para eles. Se funciona para eles, então você encontrou o princípio por trás da história simples. Por quê? Como você pode pegar 2 meninos e um pai, e o pai é enganado por um, e ele é o abençoado em todo o mundo? Jacó é o pai das multidões, seus 12 filhos se tornam as 12 nações do mundo. O nome de Jacó é mudado para Israel, o abençoado, aquele que é a menina dos seus olhos. E aqui, aquele que é o substituto. Então eu não gosto de onde estou. Então não importa para onde eu esteja indo neste mundo que me liberta. Eu poderia nascer atrás da bola 8, não importa realmente se eu conheço a história. Então eu nasci em um certo ambiente, em um ambiente muito limitado, mas se eu sei que esse ambiente é meu Esaú e eu mesmo sou a resposta, eu posso ver na minha mente meu segundo filho que não está vestido na realidade. Ele não tem a vivacidade sensorial da realidade, mas eu posso fazer isso por ele. Então eu o trago para minha mente e o visto com todos os tons da realidade, eu dou a ele toda a vivacidade sensorial da realidade.
E então para mim eu pego fogo, parece tão real o que estou fazendo. Então eu abro meus olhos para um mundo que eu havia fechado, ele retorna e exige reconhecimento, mas eu posso dizer a ele, eu acabei de dar a outra pessoa sua posição. Você tem que desaparecer agora porque eu acabei de dar ao seu irmão o que era para você um sonho, um estado subjetivo. Eu o vesti com realidade. Ele vai vir a este mundo e deslocá-lo, porque não há espaço para vocês dois no mesmo lugar. Então a pobreza que era minha tem que ir embora se eu me vestir com o sentimento de riqueza ou o sentimento de segurança, chame como quiser. Então você decide o que é seu Jacó, seu segundo filho, o invisível, o rapaz de pele lisa que não pode ser visto, e então você o veste com os olhos da sua mente, dá a ele realidade. Então você abre seus olhos físicos para o mundo ao seu redor e ele surge em sua vida e exige reconhecimento porque é tão real e o que você fez é tão irreal. Mas você diz, eu dei a ele uma bênção, eu o abençoei. Eu dei a ele o direito de nascer. Eu exigi pela minha bênção seu direito de nascer e ser vestido. Todos os tons de Esaú. E Esaú tem que desaparecer. Bem, se funciona no teste, por que não tentar? Então eu disse que daquele dia em diante está a verdadeira história desta história maravilhosa como contada no capítulo 27 do livro de Gênesis. Peço que você tente. Estou falando esta noite para você, como farei todas as noites desta plataforma, por experiência. Não estou teorizando, não estou especulando, estou lhe contando o que experimentei. O que eu experimentei e você experimentou, nós sabemos mais completamente do que sabemos qualquer outra coisa no mundo. O que eu poderia saber melhor do que o que estou experimentando? Então aqui, estou falando do poder criativo, seu poder criativo, e seu poder criativo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Imaginar cria a realidade. Você pode tirar isso de qualquer nível do mundo e não pode refutá-lo. Na verdade, ele cria a realidade. Então, posso ficar aqui agora e pensar no homem que eu gostaria de ser, ou no homem que eu gostaria que você fosse, e então concebê-lo com os olhos da minha mente, e na medida em que estou auto-persuadido de que é real, ao revesti-lo com a realidade, ele se torna real. Agora, isso nos alivia completamente do chamado bem e mal do mundo. Como nos é dito no capítulo 14 de Romanos, ele disse: Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Cristo Jesus, e deixe-me interrompê-lo aqui, Cristo Jesus é simplesmente o poder criativo do mundo. É personificado, sim, como todos esses atributos de Deus são personificados, mas Cristo Jesus é a personificação do poder criativo e da sabedoria de Deus. Ele disse: Estou persuadido pelo Senhor Jesus Cristo de que não há nada que seja impuro em si mesmo, mas para o homem a quem é impuro é impuro. Versículo 14. Bem, você para por aí. Isso é algo impuro de se fazer? Tudo bem, se você acha que é, então é impuro. Mas no mesmo capítulo, o 14º capítulo, ele disse que todo homem esteja plenamente convicto em sua própria mente. Quando ele está plenamente convicto em sua própria mente, ele não pergunta sobre o bem e o mal, pois o que é certo para um pode ser mal para outro. Você quer isso? Você quer sucesso? Você não tem que condicioná-lo e dizer, bem, eu farei isso às custas de outro. Sem custas de outro. Você quer ser bem-sucedido, bem, como seria se fosse verdade? E você ousa assumir que é bem-sucedido. Na medida em que você está auto-persuadido de que é, você se tornará bem-sucedido. Só que, quando você se torna isso, porque a memória é tão curta, você não relacionará o sucesso ao ato imaginal. O sucesso é um evento natural no mundo e você não consegue ver bem onde esse evento natural teve uma causa imaginal. Então eu digo, todo evento natural tem uma causa imaginal e não uma natural. O natural só parece, é uma ilusão dessa memória vegetal que desaparece, pois não conseguimos lembrar bem o que fizemos. Mas o homem que consegue lembrar o que está fazendo o dia todo em sua imaginação, ele conhece seu futuro. Seu futuro é apenas o derramamento do que ele está imaginando de manhã, ao meio-dia e à noite. Então seu poder criativo está em você no nascimento, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana.
Deixe-me compartilhar com vocês uma pequena história simples. De volta à cidade de Nova York, contei essa história a um amigo meu que era um grande artista. Não um artista fino no sentido de que suas fotos estão nas grandes galerias, não, ele é um artista comercial. Ele fez muitas das capas para o Saturday Evening Post, Ladies Home Journal, e ilustrou muitas de suas histórias. Um artista muito bem-sucedido, mas você não chamaria de grande no sentido de um artista de belas artes. Bem, ele se apaixonou por uma jovem, muitos anos mais nova que ele. Minha esposa desaprovou esse relacionamento. Ela gostava dele, nós gostávamos dele. Mas quando você gosta de alguém, não importa realmente a diferença de idade. Eu esperava que ele ficasse com a garota, não importa se ela tem 6 anos. No que me diz respeito. Não sou um juiz da natureza humana. Mas ele era um homem, 20 anos mais velho que eu e ele se apaixonou por uma garota adorável. E ela não o viu. Ele deu a ela todos os tipos de presentes, e então chegou o momento em que ela decidiu que não podia mais aceitar presentes dele. Isso estava levando a esse ponto e não leva a lugar nenhum. Bem, minha esposa é uma pessoa muito fixa quando se trata dessas ideias e então ela foi contra o marido nessa foto. Ela estava trabalhando para separar essa foto e deixá-los como amigos, e eu não me importava se ele a teria como esposa ou não. Então eles não se viram por cerca de 3 semanas. Toda vez que ele ligava ela não a atendia. E então, em casa um dia, sentado no silêncio, acordei 25 minutos depois das 3 com um desejo intenso de ligar para Rit, esse é o nome dela. Então liguei para ela e pedi para me encontrar no almoço do dia seguinte. Você poderia almoçar comigo no dia seguinte no clube? Ela disse. Sabe, estranhamente, se você tivesse ligado 2 minutos atrás, eu teria dito não, porque eu tinha um encontro que foi cancelado há apenas 2 minutos. Então eu adoraria almoçar com você. Tendo recebido de Rit essa confirmação do encontro para o almoço, liguei para Tommy. O nome dele é Tom, então o chamei de Tommy. Enquanto ele atendia, essa voz maravilhosa de Tommy, e então quando ele ouviu minha voz, tudo desceu para as entranhas da terra. Que decepção! Mas ele disse, sim, eu almoçaria amanhã no clube, te encontro à 1. Às 5 horas ele ligou de volta para se desculpar por seu comportamento. Ele disse, Neville, me perdoe por agir do jeito que agi, porque o que eu fiz foi isso. Sentei no sofá por volta das 3 horas e imaginei que o telefone estava tocando. Eu ouvi o telefone, vi o relógio e eram 3h30, e era a voz de Rit no fio me convidando para almoçar. Quando ouvi sua voz em vez da de Rit, que nota amarga! O telefone tocou às 3h30, eu atendi, assim que vi o relógio, 3h30 e o telefone está tocando, essas duas coisas aconteceram, a terceira deve acontecer. Então eu atendi, e sua voz? Bem, era a voz de Rit de certa forma. Eu o convidei para almoçar. Então aqui, eu o ensinei como trabalhar esse princípio. Ele deu o almoço e eu paguei a conta. Ele adormeceu supondo que estava almoçando com Rit. Senti o impulso de ligar para ela e convidá-la para almoçar, depois ligar para ele e convidá-lo para almoçar. Nós nos encontramos no dia seguinte, os 4, tivemos um dia celestial, mas eu fiz a festa. E ainda assim quem originou a festa? Foi Tommy. Tommy foi dormir supondo que essa coisa tinha acontecido e a controlou durante toda a meia hora, e caiu em um pequeno cochilo. Quando ele foi acordado pelo toque do telefone, era em ponto 3h30, como ele havia definido. Era o telefone tocando exatamente como ele disse, mas não era a voz de Rit. Mas era um encontro para almoço, era isso que ele queria. Foi por meio de Neville que ele conseguiu o almoço. Mas ele a conheceu no dia seguinte. Claro que eles não se casaram. Ela se casou com um sujeito muito mais jovem. É uma bênção. E eles têm 2 filhos celestiais, e agora estão na Tailândia, no Departamento de Estado. Eles são realmente uma família maravilhosa. Então Bill venceu, ela trabalhou para ela e eu trabalhei para Tom, e Tom perdeu o prêmio,
o que também é uma bênção para o bem de Tom. O que ele faria com esse adorável hit aos 85 anos? E então, novamente essas coisas estranhas acontecem em nosso mundo. Mas voltando ao que estamos tentando lhe dizer esta noite, você tem um poder dentro de você, um poder criativo que pode realizar qualquer coisa neste mundo. Você não vai interferir no plano final de Deus para você, isso já está estabelecido. Seu plano é dar a si mesmo a você, para que quando você realmente despertar no final você seja Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. Ele está desempenhando todas as partes do mundo, cada parte. E quando o homem desperta completamente, ele é Deus que criou tudo e desempenhou tudo. Então ele desce a cortina sobre o sonho, e ele é o único Criador no mundo. Então, esta noite, leve isso a sério e use a história do sentimento. É um elemento muito importante, o sentido do tato. Assim como ele tocou. E a voz disse: chegue perto, meu filho. A palavra filho é simplesmente uma ideia, chegue perto, essa ideia, para que eu possa tocar você. Agora, se você está aqui pela primeira vez, deixe-me mostrar o que quero dizer com tocar. Imaginação é sensação espiritual. Pego minha mão imaginária e a coloco em uma bola imaginária, uma bola de beisebol, e então a coloco em uma bola de tênis, então a coloco em uma bola de bilhar, então a coloco em um pedaço de seda, um pedaço de moair, eu a coloco em um taco, todos os tipos de objetos que não são visíveis aos meus olhos. Ninguém presente poderia senti-los, mas eu posso distinguir entre as diferentes sensações. Eu não sinto de forma alguma a bola de beisebol e de forma alguma a confundo com uma bola de tênis, elas são distintas. Eu faço isso com tudo. Bem, se eu posso discriminar entre esses diferentes sentimentos, eles devem existir. Se eles não têm existência, eu não poderia discriminar. Aprendi isso quando era criança com meu pai. Ele me dizia: Neville, se você fizer isso e aquilo, eu te darei um nada enorme, grande, maravilhoso e dourado. Corri para fazer isso, então fiz, voltei para pegar meu nada dourado. Ele disse: você pode ficar com ele. Um nada dourado. Bem, eu ouvi apenas a palavra dourado, não ouvi nada. Mas ele me ensinou uma lição. Eu te darei um nada grande, maravilhoso e dourado se você fizer isso e aquilo. Bem, corri para fazer isso e aquilo para pegá-lo e ele me deu um nada dourado. Poderia ser um nada azul, um nada prateado, era nada. Bem, se esses são nadas, não consigo discriminar. Então, se eu consigo discriminar entre uma bola de beisebol, uma bola de tênis, um taco e todos esses objetos, embora invisíveis aos meus sentidos, eles são reais, eles estão aqui. E se eu puder fazer o que Blake disse, tudo o que um homem deve fazer é simplesmente intensificar seu sentimento real até o ponto de visão, então está feito. E você pode fazer isso. Para intensificar esse estado em que você está bem no ponto de visão, a coisa se torna real agora. Mas você não precisa levar isso a essa intensidade para fazer funcionar. Você faz isso até um certo ponto, acredita na realidade do que você fez, e está feito. E à sua própria maneira, nasce neste mundo, e se torna uma realidade em sua vida. Então aqui, você pega a história de sentir esta noite. Chegue perto, meu filho, para que eu possa sentir você. Venha e me beije. Então ele se aproximou e o sentiu, e o beijou, e isso deixou em chamas porque parecia tão real. Conforme se tornou real, foi feito. Ele deu o direito de nascimento àquele estado invisível, e o estado invisível se tornou um fato. Então faça isso com algo tão simples quanto um chapéu, ou faça isso com algo grande. Um homem olha e vê seu nome em um prédio, e ele não está lá. E o homem que está olhando não tem um níquel, mas ele olha e vê seu nome, o que se for verdade implicaria que ele é dono do prédio. Ele continua fazendo isso. Se ele gosta de fazer isso. No final de 2 anos, o prédio está à venda, na rua principal, a melhor esquina. No dia da venda, um estranho entra e pergunta se ele vai comprá-lo. Ele disse: com o quê? Eu não tenho nada.
Bem, eu tenho dinheiro. Eu comprarei para você através do meu advogado. Se eu começar a dar lances, eles vão aumentar o lance. Eu comprarei através dos meus advogados. Bem, agora se eu pagar por isso, você me paga e me dá 6% do meu investimento e reduz o principal todo ano por 10 anos. No final de 10 anos você paga o principal. Tudo bem. Com isso o homem concordou. Naquele dia ele era dono do prédio. No final de 10 anos ele tinha pago o principal mais os 6% do dinheiro que ainda estava no negócio. E quando aquele homem morreu ele deixou o homem para quem ele comprou, ele deu a ele $150.000 em dinheiro, várias casas, muitas coisas que ele deixou, e disse que foi o melhor investimento que ele já fez, e, portanto, ele era seu melhor amigo. $150.000 livres de impostos em dinheiro mais muitas casas. E aqui, um homem simplesmente olha para um prédio, ele vê seu nome implicando posse e acredita. Isso é um acidente? Bem, se eu puder extrair todas essas coisas, uma após a outra aos milhares, você ainda vai dizer: dê-me mais uma? É o que o mundo dirá. Bem, a Bíblia nos comprometeu com apenas algumas. Na verdade, existem apenas algumas, 7 ao todo contadas no livro de João, as chamadas histórias fantásticas. Não há mais do que 7, e por 2000 anos as mesmas histórias são contadas repetidamente. No entanto, se eu contar 50 histórias da plataforma, eles dirão, e você pode fazer 51, 52, 53, e eles querem mais e mais da mesma coisa. O princípio é ilustrado em uma, como a senhora conseguiu o chapéu é a história. Como esse homem conseguiu o prédio é a história. Como meu amigo fez o almoço, essa é a história. E está tudo na imaginação de alguém, que imaginar cria a realidade. Se eu souber disso, simplesmente não pedirei seu consentimento. Simplesmente imaginarei que sou o homem que quero ser. Crie a cena que, se verdadeira, implicaria que eu sou um homem assim, sinta a sua realidade, vista-a com os tons da realidade, e quando parece ser natural, então eu pego fogo, está feito. E então deixe ir. Então, hoje à noite, peço que você teste isso. Como lhe é dito nas Escrituras. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que, é claro, vocês não passem pelo teste. 2 Coríntios 13, 5. Quando você lê a mesma Escritura, e você sabe que ele é seu próprio poder criativo, esse poder criativo de Deus está em mim, e no mundo é personificado como um homem que eu devo adorar, e na minha estupidez eu fiz isso. Eu adorei algo do lado de fora quando ele não estava lá de forma alguma, está tudo dentro de mim. No jornal desta manhã, eles estão falando desta igreja maravilhosa, a Igreja Universal, a única igreja, a única fé. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você é o templo do Deus vivo, é isso que ela ensina. Leia no capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios. Vós sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós. Bem, se o Espírito de Deus habita em mim e eu sou o templo do Deus vivo, diante de qual catedral neste mundo eu deveria me curvar? Eu os vi se curvando diante de catedrais na cidade de Nova York. Eu os vi se prostrando, com suas famílias, diante de St. Patrick. Eu os vi se abaixar e se ajoelhar bem na rua diante desta massa sólida de pedra que o homem fez. E ainda assim, passando, em carne e osso, está o templo que Deus criou e o templo no qual Deus habita. Então eu digo a vocês, nenhuma igreja de fora. Vocês são o templo do Deus vivo e o Espírito de Deus habita em vocês. O poder criativo de Deus é um com Deus e ele é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então você pega esse princípio maravilhoso e o aplica hoje à noite a algum objetivo neste mundo. Algum amigo pode estar desempregado e você quer que ele tenha um emprego remunerado. Bem, então você tenta. Represente-o para si mesmo como você o veria se ele fosse agora o homem que você quer que ele seja, e então pegue fogo. Traga-o para perto, pegue sua mão e o parabenize por sua boa sorte, e acredite na realidade do ato invisível, esse é Jacó. No minuto em que você tocou sua mão e sentiu a solidez daquela mão, e você teve uma pequena conversa com ele, e você sentiu a naturalidade da conversa,
você está colocando roupas em seu filho invisível, e vestindo-o com a realidade de um Esaú. E dando a ele aquela naturalidade de Esaú, então ele se torna real. Naquele momento está feito. Esqueça. Se sua memória não falhar, você verá isso acontecer e reconhecerá a relação entre o que nasceu e o que você fez. Você saberá que a causa da coisa nascida foi imaginária e não natural, então o evento natural teve uma causa imaginária e não uma causa natural. A causa natural apenas parece. Não era realmente verdade, era simplesmente uma ilusão de uma memória que se desvanece. Agora você tenta quando for para casa, tenta, e eu prometo que isso se provará no teste. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, tem alguma pergunta? Pergunta. Neville, você fala sobre sentimentos. O odor ou o cheiro tem algo a ver com isso? Resposta. Todos os sentidos, de olfato, visão, audição, paladar e tato. Pergunta. Não estou falando de odores ou cheiros que você e eu chamaríamos de perfumes ou flores ou qualquer coisa que você possa identificar. Algo que eu não conseguiria explicar. Resposta. Bem, para mim o odor é um dos sentidos mais potentes que me imploram para entrar em qualquer estado. Eu andei por certas áreas da cidade de Nova York. Eu andei pelo Harlem e senti os odores saindo da cozinha, saindo de uma casa, que me lembraram dos odores da minha infância em Barbados, e instantaneamente eu estou em Barbados. O cheiro do quiabo saindo, o cozimento em óleo de cocô, as bananas, algo que é completamente diferente. Todas as frutas e todas as coisas de Barbados. Seriam como os índios ocidentais que vêm, todos nós temos nossos próprios pequenos grupos, e usamos as mesmas coisas que usávamos quando saímos de casa. Eu passei pelo Harlem, e quando eu andava de repente um odor vinha de uma cozinha, vinha de algum lugar, e instantaneamente eu sou transportado. O odor é uma coisa poderosa. Ele disse, venha provar o Senhor e veja que ele é bom, experimente este estado, experimentá-lo é prová-lo. Então os antigos falavam de apenas 4 sentidos, e visão, audição, olfato, paladar e tato eram um. Mas visão, audição e olfato eram 3 distintos, e então paladar e tato eram unidos porque ambos dependiam do contato. Então eles falavam apenas dos 4, e eles comparavam esses 4 aos 4 rios que saíam do Éden. Os 4 rios do Éden eram os 4 sentidos, eles não eram 5 porque eles uniam paladar e tato dependendo do tato. O sentido do olfato é uma coisa poderosa, todos os sentidos são poderosos. E em seus experimentos reais sobre como usar isso, você descobriu que relaxamento total. Resposta. Você ouviu a pergunta? Antes de tentar, eu descobri que o relaxamento total antes de você fazer isso é útil? Pessoalmente, não descobri. Se outros tentaram e o relaxamento total funciona, o que funcionar funciona. Mas andando na rua, andando de metrô, no barulho e em toda a confusão do mundo, você consegue. Você não precisa de nenhuma preparação para isso se você acredita na realidade do seu próprio ato imaginário maravilhoso. Se você realmente acredita que o único nome de Deus é Eu Sou, vai e diga a eles que Eu Sou te enviou, se esse realmente é o nome eterno de Deus, você não pode fugir dele. Não há lugar para onde você possa ir onde você não esteja ciente de que você está. Estando ciente de que você está dizendo Eu Sou. Ele não precisa de mais do que a crença em seu próprio poder criativo. Pergunta. Neville, já que você está falando sobre a lei hoje à noite, a sequência temporal é frequentemente um obstáculo. Você poderia dizer apenas uma palavra sobre a intensidade e o elemento tempo envolvido? Resposta. Você ouviu a pergunta? Bem, no que diz respeito a intervalos de tempo, eu acredito que há um intervalo de tempo para cada ato criativo. Intensidade, às vezes eu acredito que de alguma forma estranha e encurta. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza. Se o ato imaginal intenso reduz isso, eu não sei. Eu queria poder dizer honestamente que eu sei por experiência, porque às vezes um ato imaginal muito simples, onde você o trata levemente, funciona assim em estalar de dedos.
O que você faz de uma maneira muito simples, o telefone toca para confirmar, e não havia intensidade nisso. Então, outras vezes, você faz isso com estados intensos, bem, leva seu próprio tempo normal e isso não parece reduzi-lo. Eu não sei. Eu queria poder dizer honestamente que eu sei a resposta para a sua pergunta por experiência. Mas eu posso te dizer que eu fiz coisas de uma maneira simples, joguei fora como se não fosse nada, e o telefone está tocando para confirmar. Então eu realmente não sei, queria saber. Pergunta. Você poderia dizer uma palavra sobre a condição mental que alguém deve assumir ou usar quando entra no silêncio? É meditação? Resposta. Pessoalmente, eu entro no silêncio nem sempre por algo, só porque eu gosto de entrar no silêncio. E então, meu silêncio difere da maioria no sentido de que eu realmente não tenho uma técnica. Eu fecho meus olhos e volto minha atenção para dentro, como se eu estivesse olhando para o meu cérebro, e eu apenas contemplo meu cérebro. Em pouco tempo, não demora muito, talvez alguns segundos, e ele começa a brilhar. A cabeça inteira se torna uma luz líquida dourada, e eu amo olhar para ela. A cabeça inteira se torna uma luz líquida dourada pulsante como um halo. E então depois de um tempo ela vem para cá e se apaga como anéis de fumaça. Mas todos os lindos pulsos dourados estão crescendo em distância, lindos anéis de fumaça grandes, como se eu fumasse um charuto e soprasse um para o espaço. Depois de um tempo eles parecem se juntar e formar um funil. E eu simplesmente gosto de fazer isso. Não significa nada, realmente, eu simplesmente gosto de fazer isso. Às vezes, no meio do fazer, algo acontece que eu não esperava. Como a história. Uma vez voltando minha atenção para dentro, pensando em nada em particular, e minha cabeça se torna uma luz dourada, pulsando luz líquida dourada e de repente diante dos meus olhos surgiu um quartzo sobre este grande e sólido quartzo. Enquanto eu olhava para ele, ele se fragmentou, apenas quebrado em inúmeros pedaços, e então rapidamente a coisa toda foi reunida por uma mão invisível e moldada em uma figura perfeita de um Buda sentado na postura de lótus. Eu olhei para ele e, para meu espanto, estou olhando para mim mesmo. Aqui estou eu sentado na postura de lótus. Fiquei tão intrigado olhando para mim mesmo sentado dessa maneira. Enquanto eu olhava para ele, ele começou a brilhar, ficou mais e mais brilhante. Alcançou quase a intensidade do próprio sol. E estou tão intrigado olhando para mim mesmo. O rosto era meu, apenas meu rosto elevado ao enésimo grau de perfeição, não o rosto que vejo quando me barbeio de manhã. Este era o rosto da majestade, um rosto de dignidade, um rosto de coragem, um rosto de força de caráter, um rosto que eu nunca tinha visto quando me barbeava de manhã, mas era o meu rosto. Aqui estava eu elevado ao enésimo grau de perfeição, sentado nesta postura de lótus. Enquanto eu o contemplava, a coisa toda explodiu. Bem, isso aconteceu quando eu não contemplei nada. Eu simplesmente voltei minha atenção, a coisa toda começou a brilhar, e de repente surgiu um quartzo. O quartzo se quebrou em pedaços, eles foram reunidos em uma forma que estava sentada na postura de lótus. E então anos depois, isso aconteceu comigo em 1934, anos depois eu li o último livro, Após a Morte do Homem, e os amigos de Carl Jung reuniram seus papéis e ele teve uma experiência semelhante. Bem, ele nunca leu meu livro, porque eu contei essa experiência em 1946. Ele teve a experiência em 1944, eu a tive em 34. Tenho certeza de que Carl Jung nunca ouviu falar de Neville, porque eu não sou conhecido em sua classe. Então ele nunca ouviu falar de mim, então ele não poderia ter plagiado, mas aconteceu com ele. Ele se viu sentado na postura de lótus, só que no caso dele ele estava com medo. No meu caso, isso simplesmente me emocionou. Eu sentei lá simplesmente intrigado, olhando para mim mesmo sendo tão completamente perfeito. Eu não conseguia conceber tamanha perfeição. E meu rosto era o rosto do ser sentado na postura de lótus. Ele e Jung tinha o mesmo ser na postura de lótus e era seu rosto. Ele disse enquanto o via. Ah, então você está me contemplando, e quando você acordar eu não estarei mais lá.
E ele estava certo. Quando esse profundo no homem despertar, o mundo exterior, o mundo das sombras desaparecerá, e você será o próprio ser que está contemplando e sonhando todo o vasto mundo. A propósito, estamos aqui todas as terças e sextas-feiras durante todo o ano, fechando, eu acho, no dia 17 de dezembro. Esse é o dia. Mas vocês vão ouvir tudo sobre isso. Se vocês não estão na lista de e-mail e gostariam de estar, podemos ter seu nome e endereço? Não usamos seu nome para nenhum propósito além de avisá-los quando estamos na cidade e onde estamos. Não solicitamos, não tentamos vender nada a vocês, não damos a lista a ninguém, então vocês não serão incomodados. É só para avisá-los quando estou na cidade e onde estarei dando palestras. Temos apenas esse meio de contatá-los mais o jornal, então colocamos apenas um pequeno anúncio simples uma vez por mês ou mais para aqueles que ainda têm o hábito de ir ao Ebel. A fita termina. Muito obrigada por acompanhar este vídeo até aqui. Curta, compartilhe e deixe seu comentário, sua participação faz toda a diferença. Se você deseja contribuir com o meu trabalho, é só se tornar membro da nossa comunidade. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Sou profundamente grata por cada um de vocês. Até o próximo vídeo.